era a Guerra do Golfo, que a Guerra do Golfo ela teve uma diferença, que era uma novidade, que a gente via que os adultos ficavam impactados, então a gente não viu antes e depois, a gente só viu a partir da Guerra do Golfo, que era a ideia das entradas ao vivo, com imagens dos mísseis sendo lançados ao vivo, aquela adrenalina. No momento de popularização, por exemplo, de jogos de videogame, que você tinha jogos de guerra, isso foi criando um imaginário muito forte e muito intenso. Né? Tanto que, por exemplo, fala a ideia do plantão da Globo, ela é desde a nossa infância muito marcante, até com acontecimentos como esse. Né? E eram imagens muito impactantes, imagens noturnas. Eu lembro que isso daí meu pai ficava pirado. Olha, míssil noturno, tá dando para ver. E enquanto isso eles estavam arrebentando o Iraque todo. Né? Era uma loucura. E, por fim, eu lembro de uma outra coisa só para a gente, que aí eu deixo 3 brechas lindas para a gente estender a conversa, que eu tinha uns 7, 8 anos e eu era chata para comer demais, que os meninos só queriam comer bife e batata frita. Numa época em que era difícil para a mãe manter o bife com batata frita. E eu lembro de um dia que eu estava fazendo hora para comer, a minha mãe simplesmente tirou meu prato de comida e colocou uma Veja, que estava falando sobre a crise humanitária na Etiópia. Uma Veja clássica. Que tinha foto de crianças, assim, uma das fotos mais famosas do século XX, inclusive, né, que é uma criança à beira da morte com um urubu do lado, sabe? E a minha mãe me fez ler e ver todas as imagens. E eu, depois desse dia, nunca mais deixei um grão de arroz num prato. Foi um trauma na minha vida, que eu lembro até hoje. Eu sinto vontade de chorar até hoje. No dia eu chorei. Então, era um mundo que ele estava se transformando, ao mesmo tempo que existia uma certa euforia, fim de Guerra Fria, a redemocratização do Brasil, né, já no estágio que a gente tinha o Sarney no poder, já tinha algumas cicatrizes aos poucos sendo curadas da ditadura. Ele era um mundo também bem escrotinho, sabe? Não era assim, delícia, agora vivemos felizes para sempre. Essas são algumas lembranças. Não é isso, e até para a gente entrar nessas questões, eu não tinha televisão na minha casa. Falei, inclusive, isso na primeira live, porque eu era evangélico e, inclusive, eu morava na praia. Eu não ia na praia, cara. Tipo, eu morava a 500 metros da praia, eu não ia na praia. E uma das primeiras imagens que eu tenho de televisão, enquanto eu me recordo, foi a televisão de um bar que tinha do lado da minha casa, porque eu comprava fiado nesse bar, o bar do Adelmo, devia todo mundo lá. E duas cenas marcaram essa minha infância nos anos 90, no que remete a esse assunto nosso. Primeiro, as chamadas contínuas da Globo, a guerra em 90 e 91, que é o período da Guerra do Golfo. Eu tinha 6 anos, né? E o segundo foi o movimento Caras Pintadas do Collor, que eu tinha 7 anos, aí foi em 92. Que eu também não entendia muito, eu não sabia o que era, mas pela fala dos meus pais, era uma coisa tipo, muito boa para o Brasil, e etc. E, dependendo dessas questões, assim, o meu pai, eu acho que eu já comentei na primeira live, mas eu não comentei, eu acho que não sei, comentei contigo, Babs. O meu pai era um dos caras que, em São Paulo, ele tinha caminhão de som e fazia os comícios da Direta Jazz. Oh, que Então, legal. contraste, né? Tipo, a gente não tinha acesso à informação, eu não tinha acesso à informação, meu pai tinha. Porque eu não tinha televisão, mas, ao mesmo tempo, meu pai era um sujeito politizado dentro daquelas questões, né? E aí você falou da questão da Guerra do Golfo, não sei se todos os alunos sabem disso, ou se já chegaram a aprender isso em geografia ou história, mas a Guerra do Golfo ela tem uma potência do ao vivo, igual a Babas falou, muito, assim, muito grande, né? Era muito comum, por exemplo, a CNN fazer as intervenções do ao vivo e, cara, tipo, as pessoas a CNN nos Estados Unidos, e as pessoas paravam o que estavam fazendo, paravam simplesmente tudo, tudo. A capa dos jornais, a capa da Folha de São Paulo, a capa do Estado de São Paulo, lá na Baixada Santista, do Jornal da Tribuna, eram os caças-migues, né? A
capa dos jornais, por exemplo, era a demonização do Saddam Hussein. E aí, Babi, eu não sei se tu quer falar sobre isso. Quando a gente fala de Guerra do Golfo, o que vem na tua cabeça nas questões históricas, assim, tipo, o que remete? O que você pensa nisso? O que você lembra? Bom, então vamos lá. A Isso. parte entre a historiadora e a criança dos anos 90, né, que a gente tem que ir transitando aí. Uma coisa que eu acho interessante quando você fala de demonização do Saddam Hussein, isso era algo que sempre me marcou bastante. E como historiadora, é nítido, né? E aí fazendo até jus ao nome que você criou, você tem um vácuo, né, pós-Guerra Fria, como se os Estados Unidos constituíram a base do seu discurso hegemônico de defesa das democracias, de intervenção em pró-defesas da democracia. Então, ela atendia os seus interesses a partir do uso do discurso desse combate a um inimigo, né? E esse inimigo era o comunismo. E aí você chega no início da década de 90 com um certo vácuo, um momento em que os Estados Unidos eles estão reajustando o discurso, e está claro que ali nós estamos falando de uma área geopolítica muito tensa e que a economia do petróleo ela era um foco de tensão central, e estava claro, porque não era daquele momento, de 79 para frente, depois da crise do petróleo, o olhar dos próprios, né, líderes nos Estados Unidos, na sucessão de presidentes que nós tivemos a partir de então, era um olhar muito preocupado e buscando garantir os seus interesses no Oriente Médio. Então, e aí é nesse vácuo que o Saddam ele serviu muito bem a esse lugar do inimigo. Então, é uma demonização muito interessante que é atribuída ao Stalin. E a hora que você vê o que é a construção de um discurso político, porque ele é quase que o comedor de criancinha. Sabe o comunista comedor de criancinha? Ele virou o comedor de criancinha. Eu até lembro daquela série que passava na MTV, do South Park. Eles têm um filme, e no filme o Saddam é o capeta. E o Bush vai para o inferno e é amante do capeta. É maravilhoso. Eu pedi a intervenção por quê? O pessoal, pra vocês entenderem essa parada que a Babs falou, desse processo como um todo, né? Os filmes do Stallone. É Rambo, né? Se não me Rambo. engano, o último Rambo é uma referência à questão do mundo arábico, salvo me engano. Porque, assim, você vê uma transição. O Rambo nasce, os filmes Rambo, né, nascem no cenário da Guerra Fria, então, tipo, tá lá o Stallone salvando a Europa Oriental e o mundo das influências socialistas. E aí o último filme da série tá lá, o mesmo Rambo salvando o Ocidente, a democracia dos valores muçulmanos. E essa fala da Babs sobre a questão do Bush encontrar o Saddam Hussein no inferno, vamos lembrar que na guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988, os Estados Unidos tinham maior afinidade com o Iraque, sobretudo por causa da Revolução Iraniana de 1979 que a gente conversou. E, aliás, não sei se vocês estão sintonizados, mas a razão que gera a Guerra do Golfo em 1990 é porque lá durante a Guerra do Irã-Iraque, em 1980 e 1988, o Iraque assumiu muitas dívidas com alguns países, como, por exemplo, Kuwait e Arábia Saudita. E, ao mesmo tempo, o Iraque é um país que depende de petróleo, o Kuwait é um país que depende de petróleo. O que acabou acontecendo? Esses países que não estavam em guerra, eles congelaram o valor do preço de petróleo, que não interessava para o Iraque. Então a gente tem dois problemas para o Iraque. Número um, está com uma dívida filha da puta depois da guerra. Número dois, aquilo que poderia favorecer a sua economia não acontece. Então o Iraque tenta sensibilizar o Kuwait, do tipo assim, facilita a minha dívida, tá ligado? Tipo, dá um jeito aí, mano. E o Kuwait fala assim, não, mano, isso não vai rolar. Para piorar, o Kuwait começa a manifestar interesse por alguns territórios que outrora pertenceram ao Império Turco-Otomano, ou ao Império Otomano propriamente dito. Então, o que vai gerar a invasão do Kuwait pelo Iraque são esses dois fatores. E vamos lembrar que o Iraque se constituiu em 8 anos a guerra do Irã-Iraque com a prática de conflito.
coisa que o Kuwait não tinha. E aí é por isso que o Ocidente, é por isso que a ONU vai acabar, se não me engano, a resolução ou é 628, ou é 678, teu vestibular não vai perguntar qual que é o número da resolução, mas é uma resolução da ONU que acaba permitindo, por exemplo, a tentativa de libertar o Kuwait da mão do Iraque. Né? Não sei se para você foi assim, mas para mim, quando eu vi a primeira vez um caça da Guerra do Golfo, mano, para mim foi sensacional. Assim. Foi um bagulho assim, cabuloso. Né? Sem contar que tinha as denúncias que o Iraque possuía armas químicas. Por que tinha denúncia que o Iraque possuía armas químicas? Porque lá em 87, há uma de Halabja, que inclusive eu comentei na Guerra do Iraque, e inclusive, galera, essa ideia da posse de armas químicas ou acusação de armas químicas, posteriormente, em 2004, os Estados Unidos alegam isso para invadir o Iraque. Quem é o cara que faz isso? O George W. Bush II. As pessoas vão dizer que a Guerra do Iraque em 2004 é a Segunda Guerra do Golfo. Exatamente. Uma coisa que você falou aí que eu acho interessante, que você pegou um cenário já, você deu um panorama geopolítico, né? E vamos pensar da Guerra do Golfo para frente também, e aí passando nessa linha minha mesmo de pensar na construção simbólica, né, dos heróis, dos vilões, estilo Rambo 3, é um momento muito interessante também, alicerçado a partir da Revolução Iraniana, que é o questionamento sistemático e moral em relação à cultura muçulmana. A guerra do Iraque é como se ela tivesse botado algo que já tinha começado a ser semeado nos Estados Unidos no final da década de 70 e início da década de 80, tivesse dado um modo turbo. Tanto é que quando a gente entra no início dos anos 2000 e o Bush pai vira e fala o Saddam, lembra? O filho do demônio? Ele, além de ser um demoninho, ele tem armas químicas. E aí você já tem toda uma construção que 2001 foi lá e tacou fogo de vez, numa figura que ela é interessante isso, a gente fala tanto na preservação e no direito da cultura do outro existir culturalmente, que durante muito tempo, até, vamos dizer ali, a primeira década do ano 2000, isso foi aceito de alguma forma, né? Era completamente ignorada quando se tratava das populações muçulmanas. Né? Então, a gente passou por uma era muito complicada de não reconhecimento do direito desses povos existirem enquanto suas tradições e culturas, porque eles eram categorizados naturalmente como inferiores e perigosos.